Esse homem é o pai do atleta iraquiano Raad Abdulhamid. Ele e o resto da família estão entrando em uma sala para serem interrogados pelo filho do Saddam Hussein, Uday Hussein. Eles sentam, assustados. O que está acontecendo aqui é que o atleta Raad Abdulhamid, que está sentado um pouco mais à esquerda do vídeo ao lado do pai, havia fugido do Iraque com medo após ter feito uma crítica ao regime de Saddam Hussein. O filho de Saddam Hussein está perguntando ao pai do atleta por que ele criticou o governo, e o pai está tentando defender a família, dizendo que não apoiava as decisões do filho. Como você pode ver no vídeo, Uday Hussein está interrogando essa família de forma lenta e assustadora. A família sabe que, dependendo da resposta que derem ao filho de Saddam Hussein, eles poderão sair vivos, ou não, daquela sala. O atleta e o irmão estão em silêncio, apenas escutando, calculando cada palavra. Para entender o nível de crueldade do filho de Saddam Hussein e por que ele está ali naquela sala interrogando essa família, precisamos explicar como Uday Hussein se relacionava com os atletas do Iraque naquela época. Uday Hussein havia sido colocado pelo próprio pai como presidente do Comitê Olímpico de Esporte do Iraque. Aqui neste vídeo é possível ver ele chegando a uma partida de futebol e entregando medalhas aos jogadores da seleção iraquiana após o jogo, sorrindo para as câmeras, cumprimentando os atletas. A imagem perfeita do grande patrono do esporte iraquiano. Mas a realidade era completamente diferente do que as câmeras mostravam. Por baixo daquela fachada de dirigente esportivo, Uday Hussein havia construído um sistema de terror que transformou o esporte iraquiano em um pesadelo para cada atleta que tinha a infelicidade de não atingir suas expectativas. E as expectativas de Uday eram simples e absolutas: vencer, sempre, sem desculpas. Não importava se o adversário era mais forte, não importava se os atletas estavam lesionados, não importava se as condições eram adversas. Para Uday Hussein, uma derrota não era um resultado esportivo, era uma traição pessoal. A punição não era apenas uma bronca ou uma suspensão. Uday Hussein havia construído dentro do esporte iraquiano um sistema de terror paralelo, completamente invisível para o mundo exterior, mas absolutamente real para cada atleta, treinador e funcionário do esporte no país. Os relatos de ex-atletas iraquianos que conseguiram fugir e contar suas histórias são perturbadores, mesmo décadas depois. Jogadores de futebol que perdiam partidas importantes eram levados a uma prisão especial controlada diretamente por Uday. Lá, entre outras punições, eram obrigados a chutar uma bola de cimento, repetidamente, como castigo por terem envergonhado o Iraque. Os pés sangravam, os tornozelos fraturavam. Ninguém podia parar até que Uday considerasse a punição suficiente. Mas isso era apenas o começo. Atletas eram espancados com barras de ferro nas costas e nas pernas. Alguns eram mergulhados em água suja e esgoto, como forma de humilhação adicional. Outros eram arrastados por asfalto até a pele rasgar. Tudo isso dentro de instalações esportivas que por fora pareciam completamente normais. Ginásios, vestiários, salas de treinamento. Por fora, o esporte iraquiano. Por dentro, uma câmara de horror. Havia um caso que ficou particularmente famoso entre os que sobreviveram para contá-lo. Após a seleção iraquiana de futebol não se classificar para a Copa do Mundo de 1994, Uday ficou furioso. Convocou os jogadores e ordenou que todos tivessem a cabeça raspada publicamente. Uma humilhação calculada e visível para que todo o país visse que aqueles homens haviam falhado. Quando as forças americanas tomaram Bagdá em 2003 e começaram a vasculhar os palácios de instalações do regime, o que encontraram foi perturbador. Não apenas armas e documentos, mas arquivos inteiros de gravações, a coleção pessoal de Uday de momentos em que havia exercido poder sobre pessoas indefesas. O vídeo que você está vendo hoje é um desses documentos. Perceba a postura do pai de Raad. Os ombros curvados, a voz baixa e submissa, os olhos que raramente encaram diretamente o filho de Saddam Hussein. É a linguagem corporal de alguém que está fazendo um cálculo constante e aterrorizado. O que devo dizer para que minha família saia viva dessa sala? O pai tenta explicar que o filho havia ficado perturbado, que havia dito coisas que não devia, que a família não apoiava essas visões, que eram leais ao regime, que pediam perdão.
Cada palavra é medida com o cuidado de quem caminha em um campo minado. O Dai escuta com uma calma que é mais aterrorizante do que qualquer grito poderia ser. Faz perguntas lentas, deixa pausas longas que a família preenche desesperadamente com palavras. O atleta Haad e o irmão permanecem em silêncio absoluto. Não interferem, não defendem os pais, não questionam nada, porque sabem que qualquer palavra errada pode piorar uma situação que já é desesperadora. É impossível assistir a esse vídeo sem pensar no que estava passando pela cabeça de cada pessoa naquela sala. O pai calculando cada resposta, a mãe em silêncio, os filhos congelados. E o Dai, filho de um ditador, acostumado desde criança a ter poder absoluto sobre as pessoas, conduzindo o interrogatório com a frieza de quem faz isso regularmente. Porque fazia. O que acontecia com a família de Haad Abdul-Amir não era uma exceção, era a regra. O esporte iraquiano sob o Dai Hussein era uma extensão do sistema de controle do regime. Os atletas não eram apenas representantes do país em competições internacionais. Eram instrumentos de propaganda do regime, e quando falhavam nessa função, eram tratados como traidores. A FIFA e o Comitê Olímpico Internacional receberam denúncias ao longo dos anos sobre o que estava acontecendo no Iraque. Enviaram investigadores, realizaram reuniões com autoridades iraquianas, incluindo o próprio Dai. Em uma cena que ficaria para a história, investigadores do Comitê Olímpico Internacional foram ao Iraque para verificar as denúncias de tortura de atletas. Reuniram-se com jogadores da seleção de futebol. Perguntaram diretamente se haviam sido maltratados. Os jogadores, com o Dai e seus homens do lado de fora da sala esperando, disseram que não, que eram tratados com respeito, que as denúncias eram falsas. Os investigadores encerraram o caso declarando que eram rumores infundados. Somente após a queda do regime em 2003, quando os atletas finalmente puderam falar livremente, a extensão real do que havia acontecido começou a emergir. Dezenas de depoimentos, centenas de vítimas, anos de terror sistemático dentro de instalações esportivas que o mundo exterior via como normais. Em abril de 2003, as forças americanas tomaram Bagdá. O regime de Saddam Hussein colapsou em questão de dias. O Dai e o irmão Qusay fugiram para Mossul, no norte do Iraque, onde se esconderam na casa de um aliado. Mas como você já viu em outro vídeo aqui no Ótica Militar, um informante os entregou às forças americanas em troca de uma recompensa de 30 milhões de dólares. Em 22 de julho de 2003, soldados americanos cercaram a casa. O Dai e Qusay se recusaram a se render. O confronto durou horas. No final, os dois estavam mortos. O Dai Hussein tinha 39 anos. Com ele, encerrou-se um sistema de terror que havia durado mais de uma década. A família de Haad Abdul-Amir saiu viva daquela sala naquele dia. Mas o que eles carregaram para fora, o medo, a humilhação, o trauma de ter sentado diante do filho de um ditador sem saber se sairiam vivos, é algo que nenhuma gravação consegue capturar completamente. O vídeo que você assistiu hoje é perturbador por um motivo muito específico. Não mostra violência física, não mostra sangue, não mostra nada que à primeira vista pareça extraordinariamente brutal. Mostra algo mais sutil e, em certos aspectos, mais aterrorizante. O poder absoluto exercido através do medo. Uma família sentada em silêncio, calculando cada palavra. Um filho de ditador conduzindo o interrogatório com a calma de quem sabe que tem controle total sobre o que acontecerá a seguir. Esse era o Iraque de Saddam Hussein. Não apenas nas prisões e nos campos de execução, mas nas salas de reunião, nos escritórios de federações esportivas e nos interrogatórios gravados para uso futuro. Um sistema inteiro construído sobre o medo. E o vídeo que você viu hoje é um dos poucos registros que sobreviveram para mostrar exatamente como esse sistema funcionava. Não nos grandes momentos de brutalidade, mas nos pequenos momentos do dia a dia de um regime que controlava a vida de milhões de pessoas através do terror silencioso e constante. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.